Amém. Louvado seja o nosso bom Deus. Que Ele nos capacite, como igreja, estar sempre alerta e marchando, levando o Evangelho do Senhor. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Efésios, capítulo 6. Faremos a leitura de todo o texto, mas focando hoje no versículo 15, de modo especial. E diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e como diz Paulo, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazer. Então, lendo novamente o versículo 15, calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Na mensagem anterior, vimos que a justiça é uma parte integrante da armadura de Deus, e ela está associada inseparavelmente ao primeiro item da armadura, que é a verdade, o cinturão da verdade. Então a couraça da justiça está inseparavelmente conectada no caso, a couraça, o cinturão da justiça está inseparavelmente conectado o cinturão da verdade, está conectado à armadura da fé, à couraça da justiça. Então, a fé, a verdade, Cristo, a palavra, o Espírito, né, estão inseparáveis. E aqui agora, né, dentro do contexto anterior, Paulo vai exortar-nos a revestir-nos da couraça da justiça, ou armas da justiça, no aspecto protetor, defensivo, né, vigilante, e também no seu aspecto ofensivo da palavra de Deus, ou seja, de uma forma que a palavra de Deus adentra o território inimigo. Então, agora, nessa terceira peça da palavra, da armadura de Deus, veremos que a relação entre os itens anteriores, ela continuará. Estes itens, de forma inseparável, eles se completam, e se completam mutuamente. Um está ligado ao outro e completando mutuamente uns aos outros. Assim nós vamos compreendendo cada vez mais claramente o que Paulo de fato queria ensinar à igreja de Cristo com esta metáfora da armadura de Deus. Recordemos que Paulo, ao dizer no versículo 10, né, que nós lemos aqui, quanto ao mais, ou seja, quanto a tudo que já fora dito anteriormente na carta, na epístola, né, ele está associando o ensino agora atual da armadura de Deus, esse texto que ele vai descrever aqui dos versículos 10 em diante, ele está associando com o que ele dissera, ensinara anteriormente em toda a carta. Isso não será diferente aqui com esse terceiro item da armadura, né, que tem relações estreitas, então, com o restante da própria armadura, como também com o restante da carta aos Efésios, e bem como com toda a Escritura, do Antigo e no Novo Testamento.
tudo há uma relação intrínseca, e nós precisamos abordar tanto o contexto próximo quanto o contexto também mais remoto, para entendermos o que Paulo está querendo dizer com esta terceira peça da armadura. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Calçai os pés. Esta terceira parte da armadura do soldado romano, a sandália, ela não tinha uma função única. Em nossos dias, onde os calçados têm tantas funções, mas dando um destaque que não era na época, né? O destaque para o conforto, o destaque do calçado para a estética, em alguns casos muito mais a estética do que o próprio conforto, porque se o calçado nos nossos dias ele estiver machucando o pé ou os pés de alguém, é possível que essa pessoa, considerando que o calçado seja sendo tão bonito, ela não vai deixar de usá-lo numa festa, num culto, né, ou às vezes até no esporte. Ou seja, o aspecto, no caso da estética, se torna mais essencial para alguns. Mas Paulo aqui não parece ter nenhuma intenção de observar estes aspectos mais modernos do conforto e da estética de um calçado, de um soldado. Certamente que não. As sandálias dos soldados romanos, elas tinham garras de prego, né, ou seja, na parte de baixo dela, para dar firmeza, para dar estabilidade, para que o soldado ficasse de fato firme em pé. Ela também tinha uma proteção que cobria o joelho, na realidade era do joelho até o pé do soldado, era conhecida como as grevas. Uma espécie de caneleira para os nossos dias, né? Para quem pratica esporte, futebol aí, uma caneleira que protegia essa parte da canela, mas elas não eram soltas, elas eram fixas, eram parte integrantes das sandálias dos soldados romanos. Olhando de frente era quase como uma bota, mas eram sandálias bem afiveladas e bem presas aos pés e a parte de baixo da perna do soldado. Isso para dar aquela firmeza em meio às batalhas. Nesse texto, quando Paulo fala sobre calçai os pés com a preparação, nós destacaremos aqui pelo menos 3 aspectos importantes que Paulo talvez tivesse em mente quando nos manda calçar os pés com a preparação. Ou seja, essa preparação é para estarmos em 3 pontos. Para estarmos protegidos na ação, ou seja, a sandália do soldado romano ela tinha uma forte aderência ao chão, né? E isso para ele não escorregar, não cair, para lhe dar firmeza, para ele ficar firme, em pé, inabalável. E ela também tinha uma sola protetora para ele não machucar os pés. Ou seja, nos terrenos que ele passava, né, onde tinha pedras, espinhos, pregos, brasas. Então, para ele não pegar doenças também, nesses diversos lugares por onde ele trilhava, no meio das batalhas, terrenos arenosos, lamacentos, alagados. Então, ela tinha esse aspecto protetor, esse aspecto de dar firmeza. Então, a preparação tem esse aspecto de proteção e firmeza, assim como os pés, os nossos pés, sustentam o nosso corpo, e destruídos esses fundamentos, passada uma rasteira, né, machucados os pés, todo o fundamento acaba ruindo. Assim também será conosco em meio à batalha. Se não estivermos bem fundamentados, e fundamentados na verdade, fundamentados na justiça de Cristo, de Deus em Cristo, se não estivermos fundamentados no próprio Cristo, edificados sobre a rocha e edificando sobre a rocha, também não permaneceremos de pé, né? Seremos como uma casa construída, edificada sobre a areia. Então é preciso levar em consideração, quando Paulo está dizendo aqui, a preparação, calçai os pés com a preparação, no sentido de estarmos protegidos na ação, mas também precavidos para a ação. Se nós observarmos a ideia de precavido, é prevenido, estar atento, preparados de antemão. No versículo 15 do capítulo 5, Paulo diz: vede prudentemente como andais,
não como nécios, e sim como sábios. Né? E referindo-se a Pedro, Pedro diz que esse soldado ele não é pego de surpresa, ele é vigilante, ele está sempre preparado para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que há em vós, que há nele. Então há uma preparação, há uma prevenção, ele de antemão está preparado para responder. E ele o faz com mansidão, segundo Pedro nos diz, mansidão, com temor e boa consciência. Então, diferente do soldado romano que tirava a sandália a cada final de expediente ou após a batalha, né, no horário de descanso, o soldado de Cristo, ele está sempre calçado com a sandália. Ele não coloca e tira essa sandália, né, a bel prazer. Ele está sempre calçado com a preparação, ou seja, ele está sempre protegido na ação e precavido para a ação. Ele anda sempre prudentemente, vê prudentemente como ele anda, não como um nécio, mas como um sábio. Então, o outro aspecto de calçar os pés com a preparação do Evangelho é protegidos na ação, precavidos na ação e prestativos na ação. Ou seja, a palavra prestativo traz o sentido de desembaraçado, ativo, desenvolto, ou seja, com agilidade, com mobilidade. Como o salmista fala com Deus, ora, dirige-se a Deus, ele faz os meus pés como o da corça, ou seja, ágeis para andar, para correr, para marchar. Mas é claro que não é ágeis no sentido de fugir com medo, covardemente, como um desertor do inimigo que está à espreita do leão. Não, mas aqui como agilidade, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade, ou seja, que tem habilidade, agilidade com relação à palavra de Deus. Paulo diz isso lá em 2 Timóteo 2,15. Então, agilidade aqui, essa prestatividade, ela se dá basicamente no campo do intelecto, da nossa mente, do conhecimento da palavra, do evangelho. Então não é algo que a pessoa é ágil somente nos pés, no correr, no andar, no marchar, mas a ideia de um soldado que leva o evangelho. Então, agilidade é no campo do conhecimento do evangelho de Jesus Cristo. Então, como Paulo também diz lá em 2 Timóteo 2, de 1 a 5, ele diz que o soldado de Cristo, bom soldado de Cristo, ele não se embaraça com os negócios dessa vida, ele é prestativo, ele é desembaraçado, é desenvolto, tem uma agilidade, uma mobilidade. Paulo diz, tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, conduzindo sempre Cristo no centro de todas as coisas, e o que de mim ouvistes, diz ele, e entre outras muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Ou seja, Paulo está relacionando justamente com o ensino, com a palavra, e a ideia de soldado combatente, e ele diz, sofre comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou, que o arregimentou para a guerra. E se alguém milita, diz Paulo, não é coroado se não militar legitimamente. Então, o soldado de Cristo, ele não se embaraça com os negócios desta vida. Ainda ele, de fato, não se envolve com as coisas deste mundo. A luta dele é espiritual, né? E o foco dele é Cristo, é olhar para Cristo, o seu Senhor, o seu comandante, o seu general, o Senhor dos exércitos. Então, eu quero lembrar aqui as 3 razões dadas por Paulo para o crente revestir-se de toda a armadura de Deus, né? E relacioná-las com estes 3 aspectos importantes da preparação, ou seja, protegido, precavido, prestativo, e aquelas três razões dadas por Paulo anteriormente no início da carta, quando ele diz que a primeira razão para revestir-se de toda a armadura de Deus é, primeira, para poderdes ficar firmes.
Então está totalmente relacionado aqui, ficar firmes, vigilantes, se sustentar firme numa posição crítica durante uma batalha, né? Ficar firmes contra as ciladas do diabo, ou seja, contra a metodeia, os muitos métodos que o diabo tem para tentar derrubar a pessoa. Então o crente, ele de fato reveste-se da armadura de Deus para poder ficar firme. Então ele está protegido, precavido e prestativo. Segunda razão que Paulo dá está no versículo 12. E ele diz: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então Paulo está falando que a nossa luta, uma das razões de nós estarmos firmes, calçados com a preparação do Evangelho da Paz, não é por causa de uma luta física, corporal, no sentido de lidar com pessoas. Não, a nossa luta não é contra gente. A nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta não é contra políticos, a nossa luta é contra os poderes espirituais do mal que aprisionam muitas vidas no cárcere maligno, né, do pecado, no cárcere, diabólico, levando-os, conduzindo-os para a condenação eterna. Então a nossa luta não é contra pessoas, então nós temos que estar firmes espiritualmente. Daí a necessidade de estarmos firmados na palavra de Deus e não apenas num calçado estético, confortável, de marca, mas na palavra de Deus, no Evangelho do Senhor Jesus. E a terceira razão que Paulo dá, para tomarmos toda a armadura de Deus é: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Ou seja, depois de terdes feito tudo, depois de estardes firmes contra o mal, vocês vão ficar inabaláveis, vão permanecer inabaláveis. Então essa ideia de precavido, protegido e prestativo, essa preparação envolve todos esses três aspectos. E todos estão relacionados com o Evangelho, estão relacionados com a palavra de Deus. E como que o soldado cristão então se prepara? Como que nós podemos estar de fato precavidos, protegidos e prestativos nesse sentido? Lendo a palavra de Deus, meditando nas Sagradas Escrituras, ouvindo a pregação da palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, fazendo curso sobre a palavra de Deus, conversando sobre a palavra de Deus. Inclusive no contexto anterior aqui, no versículo 19 do capítulo 5, quando Paulo está falando: enchei-vos do Espírito Santo, enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos. Então é preciso conversar sobre a palavra, refletir, meditar, estudar e pregar a palavra de Deus. Assim o cristão, o soldado de Cristo, vai se preparando cada vez mais e vai de fato estando precavido, protegido e prestativo. A palavra de Deus, ela envolve toda a vida do cristão, toda a vida do soldado de Cristo. Ela é prioridade em sua vida, considerando que ele está envolvido em uma luta espiritual e ele foi chamado para fazer a vontade de Deus, para conhecer a vontade de Deus. É o que Paulo está relacionando aqui no nosso contexto. Eu queria, nesse momento, também destacar a característica deste evangelho, quando Paulo diz: calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Ele usa como metáfora para este terceiro item da palavra a preparação do Evangelho da Paz. Pelo menos 2 pontos serão destacados aqui. O primeiro é que eu quero destacar a evangelização como responsabilidade do soldado de Cristo. A evangelização como responsabilidade do soldado de Cristo. É coerente esta relação aqui desses pés com o que o profeta Isaías se refere lá em Isaías 52, versículo 7, texto que nós lemos no início, que diz: que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as coisas boas, que faz ouvir a salvação.
que faz ouvir paz, que anuncia coisas boas, ou seja, que diz a Sião, o teu Deus reina. Então, interpretando, portanto, que Paulo está aqui fazendo uma menção da responsabilidade que cada cristão tem de anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Então, assim como no Antigo Testamento, Isaías, é claro, o contexto é distinto, né? De anunciar a libertação, o Senhor achegando-se a Sião para a salvação, para libertar aquele povo, né? E aqui Paulo está aplicando este texto de Isaías 52:7 à pregação do Evangelho, ao soldado de Cristo que veste a armadura do Senhor, né, de Deus, e prega o Evangelho. Nos dias do Novo Testamento, o principal meio de anunciar o Evangelho era indo a pé, andando pelo mundo afora. Às vezes, é claro, por meio de cartas que eram também levadas a pé. Não tinha Sedex, não tinha correio, não tinha FedEx, né? E às vezes se navegava, né, um pouco, mas para depois continuar a caminhada, né, a pé. Então, esse aspecto dos pés aqui são fundamentais, né? É claro que hoje nós temos muitos outros meios de pregar o Evangelho, por cartas ainda, sim, raro, né? Alguém mandar uma carta, até pouco tempo atrás ainda esse meio era mais usado, mas cartas, folhetos, livretos, bíblias, né? Livros, são tantos meios que nós temos impressos para poder pregar a palavra, mas também pela TV, pelo rádio, pelo telefone fixo. Você já usou o seu telefone fixo, os que ainda o têm, né? Para levar uma mensagem, pregar o Evangelho, ou pelo telefone celular, pela internet, né, como nós estamos fazendo aqui agora, né, por e-mail, né, por WhatsApp, por Facebook, pelo Instagram, pelo blog, pelo Twitter, né, seja por onde for, né, por tantos sites de relacionamento e outros aplicativos, diversos aplicativos nós estamos usando para reuniões de oração durante a semana, né, um aplicativo durante todos os dias, uma reunião de oração. E isso é muito bom para levarmos a palavra de Deus. E por que não alcançar outras pessoas não cristãs com essa mensagem de paz, com esse evangelho para elas também? Então, esses métodos dos nossos dias são inúmeros. Nós temos muito mais oportunidades de pregar o Evangelho do que os dias de Paulo, do que os apóstolos tiveram. Nós temos meios inúmeros, mas a principal forma, o principal meio ainda é indo com os pés e pregando com a boca. Ainda é você indo até o seu vizinho, indo até o seu colega de trabalho, ou às vezes indo às nações como missionário, levando a palavra como os missionários fazem. Eles não pregam só pela internet, eles vão lá, lidam diretamente, né, com as pessoas. Então, o principal meio ainda é calçando os pés com a preparação do Evangelho da Paz. O bom soldado de Roma, ele estava sempre preparado para matar ou morrer. O bom soldado de Cristo, ele está preparado para levar a vida. Não é para matar, é para levar a vida. E, se preciso for, para dar a sua própria vida. Por amor ao próximo, por amor ao Evangelho, por amor a Cristo. Então ele anuncia esse Evangelho e ele o anuncia de forma genuína, fiel. Ou seja, ele anuncia o Evangelho verdadeiro. É um fator fundamental nessa luta espiritual e Paulo foca muito nisso, né? Ou seja, nessa batalha ele é diligente pela fé, né? Ele batalha diligentemente pela fé, como diz Judas, a epístola de Judas, versículo 3, né? O soldado de Cristo, ele batalha diligente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Ou seja, está relacionado aqui a ideia de batalhar pela fé, pela verdade, pela justiça, pela paz, que estão sempre entrelaçadas. Lembremos o cinturão da verdade, a couraça da justiça e agora as sandálias ou o calçado do Evangelho da paz. Estão todos entrelaçados. Isso significa que, quando Paulo está dizendo que para pregar o Evangelho genuinamente,
significa que o crente, ele distingue o evangelho dos demais, dos falsos. Ele prega o verdadeiro evangelho e ele defende o verdadeiro evangelho em sua originalidade, sem deixar que ele seja corrompido, adulterado, né, e muito menos ele próprio adulterando. O falso evangelho, ele não vai ter poder nenhum para justificar as pessoas. Ele não vai ter poder nenhum para salvar as pessoas. Ele não vai ter poder nenhum na vida espiritual, na luta contra os poderes das trevas, né? Mas o verdadeiro evangelho, sim, ele é o que salva em Cristo Jesus. Então, esse falso evangelho, ele não tem poder espiritual. Paulo diz lá em Romanos, capítulo 1, versículo 6, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, o evangelho genuíno, que Paulo diz, eu não me envergonho, eu não corrompo, eu não adultero, eu não misturo ele, eu entrego como eu recebi genuinamente. E é este evangelho único, verdadeiro, que tem poder de fato para salvar todo aquele que crê em Jesus Cristo. Então a igreja, meus amados, na pessoa de cada membro, né, deve estar preparada para anunciar fielmente as boas novas da salvação. Cada pessoa da igreja. O soldado cristão, ele não se cala, e ele não deve se calar jamais. Antes, ele deve ousadamente confessar a Jesus, pregar o evangelho e confessar a Cristo diante de todas as pessoas, diante dos homens, diante dos anjos, diante dos demônios, diante dos seus familiares, diante do seu colega de trabalho. O soldado de Cristo está numa luta espiritual, onde muitas pessoas estão indo para a morte, estão indo para a morte eterna, para o inferno. Então é preciso levar a mensagem de Cristo, que só Cristo salva, arrancando essas pessoas das garras do inimigo e fazendo com o que Cristo fez conosco, nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Assim nós, como bons soldados de Cristo, e já fomos alcançados pela graça da salvação, precisamos levar essa mensagem a outras pessoas. E levar sem dar desculpas, ou seja, diante da convocação do nosso general, do Senhor dos Exércitos, nós não podemos ficar dando desculpas. Eu não posso, não dá, não é agora, não sei, não vai ter jeito, né? Deixa para depois. Não dá para dar desculpas. Jesus diz, ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. Ele diz isso lá em Mateus 28, na grande comissão, nos versículos 19 a 20. E em Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16, ele diz, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Como diz o apóstolo João, já está condenado quem não crê. Mas quem crê tem a vida eterna. E é preciso que a igreja se coloque nessa condição de pregadora do evangelho, indo, pregando o evangelho. Os pés, eles são fundamentais. Eles nos sustentam, eles nos levam onde nós precisamos ir, e não seria diferente no caso da luta espiritual. Aqui os pés calçados adequadamente, eles têm uma função importante de levar o soldado de Cristo por onde aprouver a Deus. Ou seja, por todos os lugares, por todas as nações, por todos os povos, por todas as raças, por todas as línguas, em todos esses lugares e pessoas e culturas, o cristão é levado por Deus. E ali, então, levados com seus pés, né, ele é chamado a abrir a sua boca e a confessar a Jesus e a proclamar o evangelho de salvação em Cristo Jesus. Esses pés são fundamentais. Os pés, dos soldados de Cristo, eles não se cansam espiritualmente de levar a mensagem. Podem até se cansar fisicamente, subindo e descendo o monte, como o profeta Isaías diz em 52:7, né? Conformosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas. Esses pés subindo e descendo,
Os montes podem até se cansar fisicamente, mas espiritualmente, o soldado de Cristo não se cansa de levar a mensagem. Ele fala e ele não se cala jamais. Quero destacar esse texto, como nós já citamos aqui, Isaías 52, 7, o finalzinho, que eu creio ser bem propício, né, bem oportuno para esse momento aqui, quando ele diz: quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia coisas novas, né, coisas boas, as boas novas de salvação, que anuncia paz. Ele diz: o teu Deus reina. Ele finaliza o versículo dizendo: o teu Deus reina. Ou seja, em meio aos diversos inimigos que nós temos, o teu Deus, o meu Deus, o nosso Deus, ele reina. Em meio aos reinos, povos e nações que oprimiam Israel no Antigo Testamento e que também de alguma forma podem nos oprimir, sejam povos, nações, exércitos, inimigos, seja o que for, né? O teu Deus, ele reina sobre todos os povos, ele reina sobre todas as nações. Em meio a tantas más notícias, né, que nos rodeiam, que chegam até nós, a pandemia, esse coronavírus que está por aí, esse isolamento, há tantas más notícias de corrupções entre os homens, né, entre os políticos que deveriam estar focados nas coisas, né, do bem, mas acabam buscando interesse pessoal. Em meio a tudo isso, nós não precisamos temer. Nós podemos confiar que o nosso Deus, ele está assentado no trono, ele sempre esteve e sempre estará assentado, reinando, como o Rei dos Reis, como o Senhor dos Senhores, como o Senhor das Nações, como o Senhor dos Exércitos. Ele está reinando. Então nós podemos confiar no nosso Deus em meio a tudo isso. Assim como ele prometeu no Antigo Testamento que traria Israel de volta do cativeiro, né, quando ele diz: conformosos são sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, né? Ali tinha um efeito próximo, né, do retorno do cativeiro, não tão próximo, né, mas era uma profecia para aqueles dias, para aqueles anos ali, né, mas também Deus trouxe de fato, e essa profecia aplicava para algo além, ou seja, não para o retorno só de Israel à terra prometida de Canaã, ali de Jerusalém, mas também aplicava para o nosso descanso eterno, para o novo céu e para a nova terra. E assim como Deus cumpriu no Antigo Testamento, ele também continuará cumprindo, porque ele é fiel. Todas as suas promessas, elas de fato vão se cumprir cabalmente conforme o conselho de Deus, conforme a soberania de Deus. Então nós podemos confiar nisso. E queria destacar ainda que um texto de Paulo, lá em Romanos, capítulo 16, versículos 19 e 20, quando ele, admoestando a igreja a notar bem e a se afastar daqueles que provocavam divisões e escândalos no meio da igreja, né? E ele diz lá: em desacordo com a doutrina aprendida, né? Lembremos que sempre pode estar relacionando esses problemas, essa nossa luta, né? A ação de Satanás e a nossa luta contra os poderes das trevas, também com o aspecto da doutrina ensinada em todas as passagens. E ele diz então, esses que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina aprendida, ele diz na sequência, no versículo 16: e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. Ou seja, e o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Olha só, toda essa relação de ensino da palavra, do Evangelho de Cristo, da doutrina aprendida, né? E o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. E aqui na ideia não é de esmagar literalmente debaixo de um pé, de uma sandália física, né? Calçado ou descalço, que de qualquer forma, a ideia é de que pregando o Evangelho, de fato confiando no Senhor, né? Deus irá conceder-nos vitória sobre o nosso adversário. Ele esmagará,
Na realidade, Cristo já esmagou ali na cruz, ele já venceu a serpente, ele já venceu o diabo, ele já venceu Satanás ali na cruz do Calvário. E ele vai cumprir, culminar tudo isso, dando vitórias, humilhando o diabo debaixo dos pés da igreja. Ou seja, Cristo é o cabeça da igreja, a igreja é o corpo, e Deus esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Essa é uma promessa de vitória para os cristãos. Então, conformosos são os pés dos que anunciam boas novas. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. E aqui eu quero destacar, então, dois aspectos, né? Esse aspecto da evangelização, e destacando aqui agora o segundo aspecto do Evangelho da paz. Primeiro, a evangelização como responsabilidade do soldado de Cristo. O segundo, eu quero destacar aqui a característica pacificadora do Evangelho. Sim, Paulo, ao falar da batalha espiritual, sobre essa terrível guerra que nós estamos envolvidos, Paulo exorta-nos à paz. Aqui o soldado de Cristo, que já tem a paz, ele deve levá-la também a este mundo tenebroso. Ou seja, como? Através do Evangelho de Cristo, através do Evangelho da paz. Então o Evangelho de Cristo, ele traz boa nova de paz. Primeiramente, paz com Deus. Paulo diz lá em Romanos 5:1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, Paulo está dizendo que a ira de Deus que deveria vir sobre o homem, por causa da inimizade do homem com Deus, essa ira não virá mais. Por causa dos pecados do homem que estavam sobre ele, a ira de Deus também recairia sobre o homem, porque havia o pecado faz separação entre o homem e Deus, entre o pecador e Deus. Mas agora, em Cristo, nós temos paz com Deus. Já não há mais a cobrança da nossa dívida por causa dos nossos pecados, pois os nossos pecados eles já foram perdoados em Cristo Jesus. Eles recaíram sobre Cristo, Ele levou sobre si a iniquidade de todos nós. Então, é isso que Paulo está dizendo, que essa característica pacificadora do Evangelho é primariamente a boa nova da paz com Deus. Nós não estamos mais em guerra com Deus. Não há inimizade entre nós e Deus, porque Cristo, nosso amigo, o Filho de Deus, nos uniu, nos fez membros da família de Deus agora. Então, nós não estamos em conflitos com o Senhor dos Exércitos. A Bíblia diz que em Isaías, o próprio Isaías diz que Jesus é o príncipe da paz. E ele traz essa paz com Deus. Paulo, no capítulo 2, no contexto aqui, entendemos que ele traz essa paz para nós. No capítulo 2, versículos 12 a 17, Paulo diz que Cristo é a nossa paz. Ele diz que estávamos sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo, mas agora, em Cristo, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. No versículo 14 ele diz, porque Ele, Cristo, é a nossa paz. E no versículo 16 ele diz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela, pela cruz de Cristo, a inimizade que existia. Então, vindo evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também a vós outros que estavam perto. Então, esse evangelho ele tem essa característica pacificadora de trazer a boa nova da paz com Deus, mas também traz a boa nova da paz com os homens. No texto que nós já citamos aqui, de Efésios capítulo 2, versículo 16, Paulo fala da paz entre judeus e gentios, e reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, e vindo evangelizou paz a vós outros que estáveis
longe, os gentios, e paz também aos que estavam perto, os judeus. Ou seja, toda essa barreira da inimizade caiu, tudo foi resolvido por Cristo no Calvário, o muro da inimizade foi derribado. Assim já não sois estrangeiros, nós gentios não somos mais estrangeiros e peregrinos, né? Nós somos concidadãos dos santos e somos parte também da família de Deus. Então, essa boa nova de paz com os homens, o aspecto de judeus e gentios, mas também da paz com os irmãos. Efésios 4:3 diz: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Né? Ou seja, nós temos uma paz em nós, temos uma unidade e nós nos esforçamos diligentemente para preservar essa unidade no vínculo da paz. Ou seja, não dando lugar ao diabo entre nós. Se a paz de Deus está em nós, nós não temos que estar em guerras, em conflitos uns com os outros, entre irmãos em Cristo. Né? E lá em Tessalonicenses, Paulo vai ampliar um pouquinho mais essa ideia de viver em paz uns com os outros. Viver em paz uns com os outros é em paz com os irmãos, em paz ali no contexto, literalmente, era com as lideranças eclesiásticas, ou seja, obedecendo aos seus líderes, desde que eles permaneçam fiéis às Escrituras, né? A palavra de Deus. Né? É preciso ter paz entre nós, somos um só corpo em Cristo. Não estamos mais separados da comunidade da aliança, nós fazemos parte dessa comunidade, nós agora somos os remidos de Deus, fazemos parte de uma só família. Mas a ideia de trazer uma boa nova de paz com os homens é mais ampla ainda, na perspectiva do apóstolo Paulo, quando ele diz: se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não apenas entre judeus e gentios, não apenas paz entre irmãos, não apenas paz entre irmãos e as lideranças eclesiásticas, ou lideranças eclesiásticas entre si, mas, se possível, quando depender de vós, tendes paz com todos os homens. Ou seja, nós fomos reconciliados com Deus e devemos levar a mensagem de reconciliação a todos os homens. Somos embaixadores de Cristo entre os homens. Levamos uma mensagem de paz aos homens, ou seja, a nossa luta, dentro do contexto aqui, não é contra os homens, não é contra o sangue, não é contra a carne, é contra os inimigos espirituais, não é contra pessoas. Então, a característica pacificadora do Evangelho aqui, trazendo boa nova da paz com os homens. E é claro, não podemos esquecer, quando o contexto aborda o Espírito Santo, aqui enchei-vos do Espírito, no capítulo 5, versículo 18, né? Relacionando essa paz com os homens também, e a paz é fruto do Espírito. Conforme o Paulo também nos diz lá em Gálatas, capítulo 5, 22, ou seja, uma paz que temos em nosso coração pela presença do Espírito, mas que também transmitimos. Não é paz só para si mesmo, assim como todo aquele fruto do Espírito, né, no singular, né, o amor não é um amor próprio, egoísta apenas, né, não é um amor próprio apenas. A paz também não é, a alegria também não é uma paz com os outros, é uma alegria com os outros, assim como a bondade, a longanimidade, a mansidão, o domínio próprio, a fidelidade. Não é fidelidade consigo, não é mansidão consigo, não é bondade consigo, né? Não, é com o próximo, também consigo, mas com o próximo. Então, traz essa característica pacificadora que traz a boa nova da paz com os homens. Quanto mais cheio do Espírito, mais em paz com os homens nós estaremos. Mas a terceira característica pacificadora aqui, quando Paulo diz preparar, calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, é que o Evangelho ele traz a boa nova da paz consigo mesmo. Paz com Deus, paz com os homens e a paz consigo mesmo. Eu cito o apóstolo João quando ele diz: e nisto tranquilizaremos, né, o nosso coração. Ou seja, conhecendo que somos da verdade e perante Deus, perante Ele, a verdade, tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, diz o apóstolo João, certamente Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas.
E ele finaliza: amados, se o nosso coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Somos de Deus, pertencemos à verdade, somos da verdade. Então o nosso coração, se ele nos acusar, Deus é maior. Nós podemos ter paz conosco, com nós mesmos. A paz, ela é dada ao que crê em Jesus, ao que se entrega a Jesus Cristo como seu Senhor e seu suficiente, totalmente Salvador. Então o coração deste crente, ele vai gozar a doce e verdadeira paz. A paz que não depende das circunstâncias. Não é porque tudo lhe vai bem que ele tem essa paz. É a paz do Espírito Santo. É a paz que não só pacifica a nossa relação com os homens, mas também pacifica a nossa relação com nós mesmos, entre nós e Deus e conosco. Assim, quanto mais cheio nós formos do Espírito Santo, mais cheios de paz, da paz de Deus, da paz do Espírito, da paz de Cristo, nós seríamos também. O apóstolo Paulo diz em Filipenses 4:7, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E a paz de Deus, ou seja, será convosco. A paz de Deus guardará o vosso coração, guardará a vossa mente. Ou seja, nós teremos paz dentro de nós. Nós temos paz com Deus, e por isso nós temos a paz de Deus, a paz de Cristo. Cristo diz, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então nós não precisamos ficar temerosos, inclusive diante de todas essas lutas que nós estamos enfrentando agora, de toda essa circunstância de isolamento, de pandemia, né? A paz de Cristo está em nós. Ela inunda o nosso coração, então o nosso coração não se turba, não fica aquele turbilhão, angustiado, ansioso, atemorizado, sem saber o que vai acontecer. Deus reina, Ele está no controle e a paz de Cristo está em nosso coração. Ele mesmo diz, estas coisas vos tenho dito, ou seja, tenho pregado, tenho ensinado a ideia do Evangelho, de que eu vou morrer, de que eu vou voltar, de que eu estou no controle, de que eu vou ressuscitar. Tudo isso, ele diz, essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, Jesus disse, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós descansamos, amados, as promessas do Evangelho, descansamos na obra do nosso Salvador, do nosso Redentor Jesus Cristo. Essa característica da paz consigo mesmo é uma bênção para a minha vida e para a sua vida. Então, Deus nos trouxe a paz com Ele, pelo Evangelho, nos trouxe a paz com os homens, nós não lutamos uns contra os outros, nossa luta não é contra a carne, o sangue e a carne, né? E trouxe também a paz com nós, para nós, a paz de Deus em nossos corações. Então, na luta espiritual nós não podemos nos revestir de outra armadura. Os que não se revestem da armadura de Deus, eles já estão revestidos de alguma forma de uma outra armadura. Só há dois caminhos. Só há uma verdade. Então, ou nós estamos na verdade ou nós não estamos na verdade. Ou nós estamos, só há um evangelho, ou nós estamos no evangelho verdadeiro ou não estamos no evangelho verdadeiro. Então, estes que não estão revestidos da armadura de Deus, eles estão revestidos da armadura do diabo, da carne, do mundo, o que acaba sendo a mesma coisa, porque tudo está em oposição a Deus. Então, estes são os calçados com a preparação das más notícias, ou seja, da contenda, das inimizades com Deus, com o próximo, consigo mesmos. Esses são os pés que se apressam para o mal, para causar as más notícias, para levar as más notícias. Esses são os que pregam qualquer outro evangelho diferente do original, que Paulo diz que esses são anátemas. Estes são os que estão embaraçados com as coisas desta vida, que não são soldados de Jesus. Estes são os que não santificam a Cristo em suas vidas, em seus corações, e não pregam o Evangelho com o seu modo de viver, antes envergonham o nome de Cristo. Amados, ao contrário dos bons soldados de Cristo, estes soldados são soldados infernais, né?
parafraseando aquele filme, o Soldado Infernal. De fato, esses são os que levam o coração dos homens à guerra, contendo o desespero, a morte. São aliados do diabo, são aliados do inimigo, estão em guerra contra Deus, nessa luta espiritual. Estamos numa guerra, amados, e numa guerra não contra homens e mulheres, uma guerra espiritual, na qual não podemos ficar descalços. E Paulo nos exorta, o próprio Deus nos chama, né, a calçar os pés com as sandálias da preparação do Evangelho da Paz, que é parte integrante desta armadura de Deus. E a pergunta é, somos verdadeiros soldados de Cristo? Qual tem sido a nossa preparação? Ou qual tem sido a nossa disposição para anunciar as boas novas do Evangelho? Nesta missão devemos estar preparados, lembremos disso, sendo precavidos quanto à ação, preparados de antemão, sendo protegidos na ação, só firmes na palavra de Deus, protegidos da palavra de Deus, é que estaremos de pé diante dos nossos adversários e prestativos para a ação, desenvoltos, desenrolados, com agilidade, com mobilidade, manejando bem a palavra de Deus, ou seja, não nos enrolando, não nos embaraçando com os negócios desta vida. Como bons soldados de Cristo, nós estamos desembaraçados, estamos prestativos, precavidos, protegidos, prestativos. Então, o bom soldado de Cristo, já tendo a paz de Deus em si, já tendo a paz do Evangelho em seu coração, ele deve levá-la a este mundo tenebroso, levá-la através do Evangelho que traz a boa nova da paz com Deus, que traz a boa nova da paz com os homens, que traz a boa nova da paz consigo mesmo. Que Deus nos abençoe, nos ajude a compreender essas verdades. E você, meu amado irmão, minha amada irmã, esteja calçado continuamente com a preparação do Evangelho da paz. Seja um soldado de Cristo e não pregue outro Evangelho, pregue o genuíno Evangelho, com a sua boca, com a sua palavra, com as palavras, com os seus pés indo, mas também com a sua vida, onde você for colocado por Deus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos orar?